Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a bendita paz do Senhor Jesus, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Desde sexta-feira eu estive juntamente com os jovens da nossa igreja em o nosso acampege, onde nós estudamos sobre como Cristo redime as nossas emoções. Um momento muito agradável. Muitos jovens ainda estão aqui, vieram hoje à tarde. Nós viemos hoje à tarde e com certeza foram dias muito agradáveis. E hoje eu gostaria de meditar em um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, ainda um pouco dentro dessa temática. No próximo domingo eu volto para as nossas exposições de Mateus. Tenho pregado sobre o Evangelho de Mateus à noite, mas hoje eu quero tratar a respeito daquilo que eu falei e ensinei aos jovens durante esses dias. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Mas a minha exposição bíblica focará especificamente nos versos 6 e 7. Vamos ler para entendermos um pouco o contexto. Bendita palavra de Deus diz, Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade, traduzido como moderação, mas a ideia de uma pessoa amável, palavra grega, seja a vossa amabilidade ou gentileza conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Bendita a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. E agora nós estamos diante de ti para clamar e rogar a iluminação do teu Espírito sobre as nossas vidas. A nossa oração é que o teu Espírito Santo, que inspirou esse livro de forma poderosa, possa falar o nosso coração pela pregação da palavra. Nos dá ouvidos atentos e corações ardentes em ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os dados atualizados até o ano de 2026 mostram que nós estamos vivendo, de fato, uma geração doente mentalmente. Os números são realmente assustadores. Pessoas que enfrentam medos, ansiedades, pânicos, crises de pânico. O panorama da Organização Mundial de Saúde mostra que mais de 1 bilhão de pessoas hoje vivem com alguma espécie de transtorno mental no mundo. É muita gente, não é? É muita gente que está enfrentando essa luta. A média global, segundo a Organização Mundial de Saúde, há uma prevalência de transtorno de ansiedade em torno de 3,6% das pessoas. Isso tem um grande impacto econômico. Aproximadamente um prejuízo de $1 trilhão em produtividade. Pessoas assim não produzem.
Mas o cenário no Brasil é pior. Enquanto que no mundo as estatísticas giram em torno de 3,6, a prevalência no Brasil é que 9,3% da população brasileira sofre alguma espécie de transtorno, alguma ansiedade patológica, ou seja, mais do que o dobro da estatística mundial. Estima-se que existe aproximadamente 19,8 milhões de brasileiros diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade, nos quais os grupos maiores são mulheres, 34%, e é uma faixa crescente de jovens de 18 a 24 anos. Esses são os dados assustadores. E como é que nós, então, enfrentamos as preocupações, as angústias, as dificuldades de viver em um mundo caído, um mundo que foi marcado pela queda, onde nós, eu e você também somos pecadores e temos que lidar com medo, lidar com a preocupação, lidar com a doença, lidar com a morte, lidar com realidades que muitas vezes nós não estamos prontos, com a maldade humana. Como é que nós lidamos com todas essas coisas que nos afetam? Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ensina aos filipenses uma forma correta como eles deveriam abordar as suas preocupações. Todas essas terminologias, ansiedade, medo, temor, de alguma forma elas são englobadas nas Escrituras de forma muito simples. São medos e preocupações profundas que surgem em nosso coração e em nossa alma. E o apóstolo Paulo vai abordar exatamente aqui qual deveria ser a atitude daqueles filipenses diante das preocupações, as dificuldades de viver o evangelho em um mundo caído, enfrentando perseguições por serem cristãos, lutas, dificuldades, e é dentro disso que Paulo traz, no versículos 5 e 6, essa exortação. 6 e 7, aliás, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que Paulo queria dizer aos filipenses? Qual é a abordagem que o Evangelho traz para as preocupações do coração humano? Será que a palavra de Deus não tem absolutamente nada a dizer a respeito disso? Para você, que é um cristão verdadeiro? Sim, a palavra de Deus tem muito a dizer e muito a nos ensinar. E nesse texto nós vamos ver como Paulo lida com a questão da preocupação, aquilo que a nossa tradução tem aqui como ansiedade. Mas antes de abordar esse texto, vamos lembrar um pouco do contexto onde ele está inserido. Esse texto que nós lemos está na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. O evangelho havia chegado ali de forma milagrosa em Filipos. Todos nós conhecemos quando Deus faz com que Paulo tenha uma visão, onde um jovem diz que Paulo deveria ir para Macedônia. E Paulo então vai ali para Macedônia, prega o evangelho cresce. Ali nós vemos surgir uma igreja na cidade de Filipos. E quando Paulo, então, escreve essa carta à igreja de Filipos, possivelmente na década de 60, 62 da era cristã, o apóstolo Paulo estava preso. Ou seja, era um momento muito difícil na vida do apóstolo Paulo, quando nós conhecemos a realidade da prisão. Nós não sabemos exatamente onde ele estava preso, talvez em Roma, talvez em Éfeso, talvez em Cesareia, há um debate do local da sua prisão. Mas Paulo, então, estava preso e ele escreve, nós sabemos isso no capítulo 1, versículo 13, se você ler, ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, mesmo ali preso, Paulo ainda vai pregar o evangelho e Deus ainda está dando frutos na própria prisão. Que coisa maravilhosa. E nessa carta que Paulo escreve, preso, ele vai falar o tempo inteiro sobre a alegria. É a carta onde, comparativamente, em relação às demais, Paulo mais fala a respeito da alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.
Mas por que Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos? Algumas razões. Primeiro, para agradecer uma oferta que a igreja tinha mandado para ele. Paulo estava preso, aquela igreja, vendo a situação do apóstolo Paulo, envia o seu pastor Epafrodito com uma oferta para ajudar o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 10 e 18. Então, isso vai levar Paulo a, obviamente, agradecer àquela igreja por ter lembrado dele na prisão. Mas Epafrodito, que havia sido enviado, que era amado daquela igreja, ele adoece gravemente. Ele estava com Paulo, e Paulo, então, agora escreve, informando a respeito de Epafrodito, informando que ele está melhor, ele está explicando a situação, e pede, então, que a igreja receba de volta. Foi um momento de muita tensão, porque Epafrodito, possivelmente o mensageiro da oferta, adoece. E Paulo, então, precisa lidar com essa situação, e ele, então, agora quer informar aquela igreja a respeito de Epafrodito. Outra razão, que nós vemos no capítulo 1, versículo 12 a 18, era encorajar aquela igreja em meio ao sofrimento. Ele quer mostrar que mesmo em sua prisão, até mesmo na sua prisão, o evangelho continua crescendo, e eles não devem desanimar, porque Deus realiza os seus propósitos na nossa vida, nos momentos e nas situações mais difíceis e inóspitas. O evangelho cresce quando você não tem uma vida focada em você mesmo, mas em Cristo e na glória do evangelho. E Paulo então diz, olha irmãos, o evangelho está crescendo, apesar de tudo isso. Então ele quer encorajar. Mas uma outra razão que leva Paulo a escrever é para exortar a unidade e humildade. A igreja estava vivendo um conflito, sobretudo a partir de duas mulheres, que no capítulo 4, versículo 12, ele citará nominalmente chamadas de Evódia e Sintique. A igreja está vivendo esse conflito, essa é uma das razões, porque logo no início ele lembra a igreja que aquela igreja tem bispos e diáconos. De alguma forma, Paulo, de forma irônica, está dizendo, onde está a liderança dessa igreja? Por que tantos conflitos? Então, é uma carta onde Paulo chama de fato a unidade, a importância da igreja viver unida. Mas uma última razão que leva Paulo a escrever é alertar contra os falsos mestres. O cristianismo, desde o início, teve que lidar com o falso evangelho, com falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas a respeito do evangelho. E Paulo, então, precisa refutar esses falsos mestres. E essa é uma das razões também. Sobretudo os judaizantes que insistiam que eles eram judeus, alguns que haviam se convertido ao cristianismo, e eles então insistiam que os cristãos precisavam se circuncidar, guardar aquela lei cerimonial. E Paulo então vai dizer que não. Então ele vai refutar essa ideia. Em que ponto é que está aqui o capítulo 4? Agora vamos pensar na estrutura da carta. Toda carta, como nós aprendemos, ela tem a saudação inicial, que é exatamente isso aí que nós vemos logo no início, no capítulo 1, versículo 1 a 2, é a saudação inicial. Depois nós vamos ver a partir do versículo, depois nós temos o momento de ações de graças, no versículo 3 a 11. Essa é uma característica paulina, não era comum isso, nós não vemos nas cartas da época os ímpios fazerem isso, mas Paulo vai fazer uma adaptação daquele modelo de carta e vai fazer esse momento de ações de graças, do capítulo 1, versículo 3, até o versículo 11. E no capítulo 1, versículo 12 em diante, nós temos o corpo da carta, é o corpo, é o miolo da carta, que vai até o capítulo 4, versículo 9. Então, esse texto que nós lemos no capítulo 4 está dentro do corpo da carta de Paulo a Filipenses. Em que ponto? Especificamente no momento que ele começa no capítulo 4, um momento de exortações. É aquele momento onde Paulo começa a chamar a atenção, usar toda a sua autoridade apostólica e trazer várias exortações para aqueles cristãos. Por exemplo, nós vamos ver a partir do capítulo 4, versículo 4b, ele diz assim, alegrem-se, é uma exortação. Versículo 5, como ele diz, sejam pessoas amáveis com aquelas pessoas que não são crentes. Versículo 6 e 7 que nós lemos, não andem preocupados, mas orem. Versículo 8, pensem nas coisas certas. Versículo 9,
Me imitem tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Então é um momento onde Paulo vai trazer várias exortações. Então, esses versos que eu quero abordar, os versos 6 e 7, estão dentro dessa seção que nós chamamos a seção exortativa. Isso fica evidente no versículo 6, pela forma imperativa do verbo grego. Não andem ansiosos. É uma ordem. Paulo não está dizendo, olha, eu queria sugerir que vocês, como cristãos, não ficassem preocupados. Afinal de contas, a vida é difícil, mas pensem bem, não seria bom. Não é isso. Ele está usando toda a sua autoridade apostólica, diz assim, não andem preocupados. É uma exortação. Agora vamos entender os versos 6 e 7. O que é que esse texto, então, nos ensina? Qual a ideia principal? Obviamente, a ideia principal é muito clara. Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, como é que nós trilhamos uma vida de preocupação para a paz. Como é que isso acontece na nossa vida? Como é que nós saímos dessa preocupação de uma vida onde nós vivemos angustiados e preocupados com tantas coisas para termos uma vida de paz, mesmo que a situação não mude, mesmo que você esteja ainda no meio do vendaval, como ele estava preso. Como é que a gente trilha esse caminho? Então, o tema do sermão, daquilo que eu quero abordar com os irmãos nessa noite, é exatamente esse, o caminho da preocupação para a paz. É isso que Paulo nos ensina aqui, o caminho da preocupação para a paz. E há 3 ideias no texto que são muito claras. Observe. Primeiro, nós temos a ordem, no versículo 6. Não andeis ansiosos por nada. Aqui nós temos uma ordem, Paulino. Obedeça esse mandamento, é uma ordem. Segundo, nós temos a atitude, ou seja, como é que nós obedecemos essa ordem de não estarmos preocupados? Então, Paulo vai dizer que é orando e suplicando com ações de graças. Essa deve ser a nossa atitude na vida. Vencer a preocupação com a oração. Ele vai dizer isso lá no final do versículo 6. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E por último, ele vai falar a respeito do resultado. O que é que isso vai resultar? Quando eu deixo de estar preocupado e começo a orar e pedir e ter uma atitude de ação de graça. E aí vem um resultado, versículo 7. A paz de Deus. A paz de Deus, você vai experimentar a paz de Deus. Então, a ideia é muito simples do texto. Agora vamos analisar de forma mais detalhada, verso por verso. Primeiro, vamos olhar essa primeira ideia, obedecendo o mandamento, a ordem. Veja como Paulo começa. Literalmente, o texto grego diz assim, ninguém deve estar ansioso. Ninguém. Nosso tradutor, na nossa versão, tem não. Mas eu prefiro a forma ninguém, porque de alguma forma pessoaliza. Ninguém deve estar preocupado. E o que é que significa ansioso? Quando nós estamos lendo a Bíblia, um erro muito comum que nós cometemos quando nós estamos interpretando a Bíblia é tentar interpretar a Bíblia à luz da nossa compreensão moderna. Isso é um erro que nós chamamos de anacronismo. Você emprega categorias modernas para entender algo antigo. Então, quando nós pensamos em ansiedade aqui, a palavra ansioso, obviamente nós pensamos na ideia contemporânea, moderna de ansiedade. Mas o que significa a palavra ansiedade aqui? Esse é um ponto importante. A palavra que Paulo usa aqui, o verbo merimnao, literalmente significa preocupar-se, estar apreensivo, estar ansioso, excessivamente preocupado, ter uma preocupação excessiva por alguma coisa, ser dominado por preocupação. Pelo quê? Por qualquer coisa. Você pode estar preocupado com o seu emprego, você pode estar preocupado com a doença, você pode estar preocupado com a sua família, você pode estar preocupado com o amanhã, você pode estar preocupado se você vai pagar as contas, você pode ter inúmeras razões na sua vida para estar preocupado, para que a sua mente fique
completamente dominada pela preocupação. Mas a ordem é muito clara. Não se preocupem. Isso significa, meus irmãos, que aqui nós temos uma ordem. E essa ordem que Paulo dá não é opcional. Isso significa que a preocupação, ela é sempre pecaminosa. A preocupação excessiva, incontrolável, ela é uma quebra clara de um mandamento de Deus. E nós temos que tratar essas preocupações excessivas não como problemas psicológicos, mentais, mas como pecados que precisam ser confessados. É pecaminoso. E onde é que Paulo aprendeu essa história de que nós não devemos nos preocupar? Ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus. Essa mesma palavra grega aparece algumas vezes. Vamos lá em Mateus, capítulo 6, porque é exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus ensina. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6. E o Senhor Jesus, por exemplo, no versículo 25, ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis, e aqui a mesma palavra, não andeis preocupados de forma excessiva pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observe que o próprio Jesus já tinha trazido essa ordem. E Jesus então vai dar algumas ilustrações. Ele diz no versículo 26, observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam, mas o Pai Celeste sustenta. Será que Deus que sustenta as aves não pode sustentar você, guardar você? A outra ilustração que ele dá, mais à frente, é dos lírios. Mas no versículo 27, ele diz assim, qual de vocês, e aí repete a mesma palavra, por mais preocupado excessivamente que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, um côvado era uma medida, um palmo ao curso da vida. Será que você pode controlar, dominar a sua vida, dominar o amanhã? Será que você é Deus? E ele continua. E por que então vocês estão preocupados quanto ao vestuário? Veja os lírios como crescem, eles não trabalham nem fiam, e nem Salomão se vestiu como deles. E mais uma vez no versículo 31 aparece a mesma palavra. Nosso tradutor tem outras traduções, tá? Inquietar, mas é a mesma palavra grega. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, com que nos vestiremos. E no versículo 34, mais uma vez, portanto, não vos preocupeis, é a mesma palavra, o tradutor traduz por inquietação. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Onde é que Paulo aprendeu isso? Paulo aprendeu do seu Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai dizer de forma muito clara no versículo 30, leia comigo o versículo 30, por favor. Quando ele diz assim, leia comigo, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está dizendo que a preocupação está profundamente atrelada à falta de fé. E o que é falta de fé? É um ato pecaminoso. Você não confia na providência, no cuidado de Deus. Essa palavra também aparece em Lucas, no capítulo 10, versículo 41, uma cena que nós conhecemos muito bem, Lucas 10, 41, quando duas irmãs estão ali ouvindo Jesus Cristo, e Jesus diz o seguinte, respondeu-lhe o Senhor, Lucas 10, 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Mais uma vez, a inquietação, a preocupação, que tira o nosso foco das coisas que são prioritárias, que é buscar a Deus, que é descansar em Deus e na sua providência.
Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, voltando lá para o texto de Filipenses, não é uma coisa que o apóstolo Paulo criou dele mesmo, mas era um ensinamento de Jesus Cristo, que Paulo agora está, com toda a autoridade apostólica, dizendo: vocês não podem andar preocupados. Vocês não podem andar preocupados. Ninguém deve estar ansioso, preocupado. Voltando lá para o texto de Filipenses, Paulo então vai mostrar bom, se eu não posso andar preocupado, se é pecaminoso viver preocupado, como é que eu vivo então como crente? Qual é a minha atitude então nesse mundo? Diante das situações difíceis e dos problemas reais que nós enfrentamos. Paulo então vai dizer aí o seguinte, e na língua grega ele vai usar um contraste. Antes, ou seja, pelo contrário, diferentemente, vocês não devem estar preocupados com coisa alguma. Porém, literalmente é ao contrário. Uma tradução literal seria: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. E na língua grega, esse texto, a gente sempre encontra na língua grega aqui que nós chamamos o coração, a sentença principal. E aí você tem aqueles termos acessórios. Então, na língua grega, nós temos esse imperativo: não andem ansiosos ou preocupados, mas os pedidos de vocês façam conhecidos a Deus. Portanto, o oposto de andar preocupado é exatamente o quê? Fazer com que os nossos pedidos, as nossas preocupações, os nossos problemas sejam apresentados a Deus em oração. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não andem preocupados com nada. E o que é que você faz então? Em tudo. Interessante isso. Por meio da oração e da súplica. Qual é a atitude, então, nossa como cristãos, diante de um mundo onde nós enfrentamos problemas? Nós temos que buscar o caminho melhor, que é da oração e da súplica. E você pode dizer: bom, pastor, o que é oração e súplica? Obviamente, essas palavras podem ser usadas, ou podem ter sido usadas por Paulo de uma forma sinonímica para reforçar, mas as duas palavras na língua grega têm significados semânticos diferentes. A oração, obviamente, é uma petição que você dirige a Deus, mas a súplica tem a ver com um pedido urgente. Então, Paulo está dizendo que eu venço essa natureza pecaminosa, orando a Deus e suplicando de forma urgente, clamando, dobrando os joelhos, apresentando a minha angústia diante de Deus, chorando na presença de Deus. Eu preciso vencer esse instinto pecaminoso que nós temos de estarmos preocupados com oração. Mas não qualquer tipo de oração. Com aquela oração suplicante. Onde nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Mas Paulo vai acrescentar algo maravilhoso. Oração e súplica com o quê? Ações de graças. Isso é maravilhoso, não é? Que parece que não faz sentido. Parece uma contradição, não é? Mas faz todo sentido. Porque, geralmente, quando nós estamos diante de uma situação onde a nossa mente é dominada pelo problema, pela angústia, pela preocupação, você perde a perspectiva de olhar o mundo com gratidão pelas coisas que Deus fez por você. Então Paulo diz assim: olha, quando vocês estão enfrentando isso, primeiro, não andem preocupados, orem, supliquem a Deus, mas vocês precisam fazer isso com gratidão pelas bênçãos que Deus já deu a vocês. Quais? A salvação, a obra em Cristo, as promessas de que Deus nunca vai nos abandonar, coisas gloriosas que nós temos.
o alimento, as roupas, a casa, a família, coisas que nós vamos teimando em não olhar. E é por isso que nós, seres humanos, temos uma tendência terrível à idolatria, como Ezequiel 14:3 fala, os ídolos do coração. E às vezes os ídolos do coração não são apenas seres extra nós, ou seja, seres fora de nós. Às vezes a idolatria está em nós. Porque nós queremos que toda a nossa vida seja conforme nós planejamos. E às vezes o sofrimento, a dor, a angústia vai sendo esse ídolo. Ou às vezes esse senso de comiseração, de olhar para si mesmo, de focar toda a vida no eu, em mim, mas por que nada dá certo? Por que as coisas acontecem? Por que nada parece funcionar? O eu, o eu, o eu. E nós vamos perdendo a capacidade de olhar a vida de uma forma diferente. Como Paulo estava ali na prisão. E ao invés de estar reclamando, dizendo, mas eu sou um apóstolo, eu oro a Cristo, por que eu estou aqui numa prisão? Ele usa aquela circunstância para pregar o Evangelho, para fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Jesus nos chama para glorificar o nome dele, não apenas na alegria, mas na dor. É isso que Paulo está ensinando. A atitude de gratidão a Deus faz com que aquele princípio de glorificar a Deus seja uma realidade na nossa vida em qualquer circunstância. Súplica com ações de graças. E ele conclui dizendo, e apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, eu coloco nas mãos de Deus a minha vida, as minhas lutas, o meu futuro, os meus temores. E eu faço aquilo que o Salmo 4 diz, em paz me deito, e o que é que diz o restante do Salmo? E logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E você diz, está entregue nas mãos do Senhor. E agora eu preciso descansar. Desse Deus que conhece. Um Deus que me tornou filho em Cristo amado. Que conhece e sabe as minhas necessidades. Como é que nós vencemos a preocupação? Parece inusitado, né? Com a oração, com a súplica, com a gratidão. Parece ser tão simples que nós não acreditamos. E o grande problema nosso é que em meio à avalanche das aflições, a primeira coisa que nós fazemos é ir no caminho inverso, é nos afastarmos de Deus. Talvez seja exatamente esse o caminho que você está seguindo na sua vida. A sua vida, você está vivendo dentro de um túnel terrível de aflição. E ao invés de se aproximar de Deus, de buscar a Ele, de suplicar, de clamar, de agradecer, de servi-lo, mesmo em meio à dor, você tem seguido exatamente o caminho oposto da murmuração, da reclamação. E é o caminho preferido que Satanás quer. É nessas horas que ele vai dizer algo parecido com aquilo que a mulher de Ló diz. Amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda vai continuar servindo a esse Deus. Você não está ouvindo o ímpio lá, o vizinho seu. Parece que tudo na vida dele acontece. Olha você. E é nessas horas que você tem que responder como Jó. Nós temos recebido as coisas boas de Deus, não receberemos as más também. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a nossa atitude. E em último lugar, qual o resultado disso? Paulo vai mostrar um resultado maravilhoso. Ele diz assim, ou então, como algumas versões, e a paz de quem? De Deus. A paz de Deus. Isso é maravilhoso, esse conceito, irmãos. Porque, geralmente, muitos cristãos não entendem o conceito de paz nas Escrituras. E esse conceito é muito importante no Antigo Testamento, é o conceito de shalom.
E geralmente quando nós pensamos em shalom, nós pensamos em um sentimento subjetivo, onde tudo está bem, você não tem nenhum problema, está tudo tranquilo na sua vida e você, graças a Deus, eu estou em paz. Eu estou vivendo um momento de paz na vida. Mas isso não é um ensinamento bíblico. A shalom de Deus nas Escrituras tem a ver com um relacionamento pactual, onde Deus nos chama para fazer parte do seu povo, onde Ele trata os nossos pecados, onde Ele se torna o nosso Deus, em toda e qualquer circunstância, Ele é presente e fiel. A shalom é a presença de Deus na nossa vida, em qualquer circunstância. Isso é a shalom. E é exatamente esse conceito que Paulo está dizendo. E de onde é que vem na nova aliança essa shalom de Deus? Primeiro, para experimentar essa shalom de Deus, nós temos que experimentar essa paz justificadora. E Paulo vai ensinar isso, se você voltar um pouco comigo em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz exatamente isso. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que você sem Cristo, um homem sem Cristo, se você não serve a Cristo, você é inimigo de Deus. Você não tem paz verdadeira com Deus. Mas no momento então que você crê em Cristo e você recebe a justiça de Cristo sobre você, e você sabe então que Ele veio pagar o preço da sua culpa, e você confessa Ele como o Senhor da sua vida, você agora experimenta a paz com Deus. Deus se torna o seu Pai em Cristo. Deus lhe adota em Cristo. E agora você então é filho de Deus. E agora você tem paz com Deus. Deus é o meu Pai. Eu agora faço parte da nova aliança. E Deus nunca vai me abandonar. Em nenhuma circunstância. Mesmo que eu não veja nada da mão dele em minha vida. Talvez eu não esteja vendo, eu estou achando que ele não está me protegendo suficientemente. Mas ele está conosco. E aqui existe uma diferença entre a paz experimental, que é aquilo que nós queremos experimentar, um senso de bem-estar, uma ausência de problemas. Essa paz experimental na vida, ela é volátil, ela pode mudar, a vida é imprevisível. Como o Salomão diz, tudo pode mudar rapidamente. E o que é que nós fazemos em meio a essa imprevisibilidade da vida? Como é que nós lidamos com as nossas emoções? Nós nos lembramos dessa paz objetiva. Qual é a paz objetiva? É o que Cristo fez por nós na cruz. Isso é objetivo, isso é real. E aqui vai uma dica para você nunca esquecer. A paz de Deus, aquilo que Ele fez na cruz por você, é mais certo e mais objetivo do que os seus sentimentos de solidão e de abandono. Esses sentimentos não são reais. Se você é um crente verdadeiro, é nessas horas que você, em oração, em súplica, em ações de graças, você experimenta a paz de Deus, você experimenta a shalom divina. Esse é o resultado disso, de uma vida com Deus, uma vida de oração. Você experimenta essa shalom. Um exemplo que eu acho muito bonito disso é lá no livro de 1 Reis, aliás, 2 Reis, no capítulo 4. No capítulo 4, nós conhecemos muito bem a história daquela mulher, a Sunamita. E aquela mulher sunamita, ela sempre passava ali, e Eliseu sempre passava, e ele então resolve construir uma casa para Eliseu. Eliseu diz assim: o que eu posso fazer por essa mulher? E Geazi diz: olha, ela não tem filho. E Eliseu diz: olha, daqui a um ano, quando eu passar aqui, você vai ter um filho. Ela fica tão feliz. E finalmente a criança nasce. Mas depois a criança morre. E quando a criança morre, ela sai desesperada atrás de Eliseu. E lá no capítulo 4 de 2 Reis, há uma cena que eu acho maravilhosa. A partir do versículo 25, versículo 25 e 26, é exatamente aquela cena onde a sunamita vai procurar Eliseu. E diz assim: partiu ela, 2 Reis
4:25. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, vejam aí a sunamita. Ele fica surpreso, essa ideia de ex, literalmente veja, observa a sunamita. Corre ao seu encontro, vai e pergunta a ela, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Veja a pergunta. Eliseu então pede que Geazi diz assim, como é que está a sua vida? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu menino? Veja, o menino estava morto. E sabe qual é a resposta dela? A resposta dela, a nossa versão é tudo bem, né? Mas a palavra hebraica é o seguinte, ela responde a Geazi, Shalom. Eu estou em paz. Que resposta de fé. Ela havia perdido o seu filho. Essa paz de Deus que inunda a nossa vida e que traz essa paz nessas circunstâncias mais difíceis e dolorosas. Quando você perde um ente querido, quando você descobre que tem câncer, quando você ora a Deus, eu sei que Deus pode curar e nós cremos num Deus vivo que cura, mas o Senhor também pode não fazer isso e te levar. E você então precisa lidar com o hospital, com a dor, com todas as angústias que a vida traz. É nessas horas que você precisa ali buscar a Deus em oração, em súplica, em gratidão e dizer, Senhor, me dá essa shalom. E essa shalom vai vir com a presença de Deus na oração. E o que é que essa paz de Deus ela é para nós? Vamos voltar para Filipenses. Paulo diz em Filipenses, voltando lá para o texto, essa paz de Deus, o que é que ela produz, o que é que ela faz, por que é que ela é tão importante na nossa vida? Ele diz o seguinte, e a paz de Deus, a nossa tradução tem assim, que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que é isso, essa ideia de exceder o entendimento? O que é que Paulo está querendo dizer? Essa palavra exceder, que Paulo usa, escolhe na língua grega, literalmente significa algo que tem um valor excepcional, inigualável, superior, valioso, melhor. Eles, a paz de Deus que é melhor, que é superior, que é maior do que qualquer coisa, que é a presença de Deus que inunda a nossa vida nessas horas escuras. Essa paz de Deus, então, ela enche a nossa mente. Enche a nossa mente. Ela traz aquela presença que traz paz ao nosso coração. Ela é muito, a palavra entendimento aqui, literalmente é a ideia de mente. Ela preenche a nossa mente, o nosso coração. E como nós vimos nas Escrituras, essa ideia de coração tem a ver o homem todo, a sua vontade, os seus sentimentos, os seus desejos. Possivelmente Paulo fala mente e coração, porque os gregos têm essa ideia mais dupla de mente e coração, mas o que Paulo quer dizer aqui, quando ele fala em mente e coração, ele diz assim, essa paz de Deus vai invadir você completamente. São duas palavras que se reforçam. Essa paz de Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai guardar a sua mente e o seu coração. A presença de Deus serve como um guarda, como um protetor, como um vigilante. Aqui essa metáfora é poderosa, irmãos, porque nós vemos Paulo retomando algumas metáforas dos salmos. Nós vemos o salmista dizendo o tempo todo, Deus é o guarda, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu protetor. Que aqui Paulo está dizendo, essa paz de Deus que tem um valor que é maior do que qualquer coisa. Ela serve como um guarda, protegendo você de você mesmo, da sua mente pecaminosa, que quer se preocupar quando você não deve. A paz de Deus é esse guarda.
Mas a paz de Deus, como é que a gente vê essa paz de Deus de forma concreta? Veja como ele diz assim: em Cristo Jesus. Eu vejo essa paz de Deus na reconciliação, no amor que Ele teve por mim em Cristo Jesus. Eu lembro do amor, eu lembro da cruz. Eu lembro de um Salvador que está sentado à direita de Deus, que intercede por mim. Eu lembro que os meus pecados foram purificados ali na cruz do Calvário. Eu lembro das vestiduras brancas que Ele me deu. Eu lembro das promessas que Ele me fez, que Ele nunca vai me abandonar. Eu lembro das palavras dEle: as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém poderá arrebatá-las de minha mão. Ninguém vai me tirar de Cristo. E isso então vai trazendo a paz em oração ao meu coração. Em meio ao choro, às lágrimas, aos gritos. Eu lembro desse pastor maravilhoso. E a minha mente é purificada, é guardada. É por isso que Paulo, logo em seguida, no versículo 8, vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Esse guarda, você não apenas vai tirar os pensamentos ruins, mas você vai vencer esses pensamentos ruins, trazendo as verdades profundas da palavra de Deus. Uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, elas são mais valiosas e são remédios mais poderosos do que qualquer remédio humano. E você vai ter um guarda constante, que é essa paz de Deus, a shalom de Deus. E você vai experimentar essa shalom ao longo da sua caminhada. A paz de Deus em Cristo. Você então lembra daquelas palavras benditas de Cristo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. O que é que ele diz? Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Isso traz e faz uma profunda mudança na nossa vida. Há uma poesia chamada O Grito de um Ansioso. Talvez seja o seu grito, você em algum momento expressou isso, algo parecido a isso. Ele diz assim: pastor, eu hoje acordei desesperado. Meu coração palpita, minhas mãos estão suadas, sinto meu coração bater forte, me sinto sozinho, desesperado, angustiado, sinto um medo profundo da vida. Uma onda de pensamento sobre o meu passado, presente e futuro parecem fazer a minha alma naufragar, me paralisar. A vida, pastor, não foi fácil para mim. Deus parece ser meu carrasco, o algoz divino sentado no seu trono. Nada parece dar certo. Não consigo mais ler a Bíblia. Choro sozinho à noite. Me ajude. Que grito profundo, né? E o pastor então responde: a dor que você sente é real, mas você pode vencer isso. Não importa o que o seu coração pecador diga a você mesmo, você não está sozinho. Há alguém, um Salvador, que entende a sua dor e pode ajudá-lo. Alguém que experimentou uma dor maior do que a sua. Um Salvador que experimentou um sofrimento maior e mais intenso do que o seu. Um Salvador que suportou a cruz, mas confiou no Pai até o fim. Esse Salvador foi compensado, recompensado. Esse alguém é Jesus. Fale com Ele. Se aproxime dEle. Observe a confiança dEle. Confie na intercessão dEle. E o mais importante, siga o ensino dEle sobre a preocupação. Ele é o único remédio para um coração ansiosamente preocupado. Essa é a resposta que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Então, quais são as aplicações práticas que nós temos que fazer?
nesse texto, meus irmãos. A primeira é: fuja das preocupações, porque elas têm uma raiz, no fundo, pecaminosas. Não queira ser Deus. Não tente controlar tudo. Não se preocupe com coisas que não aconteceram. Viva o hoje. Confie no Senhor. Eu até usei uma ilustração quando eu estava no retiro com os jovens. Eu falei na sexta noite, falando para eles, eles fizeram uma fogueira e nós estávamos ali ao redor e cantando, e depois eu fui dar uma palavra e eu disse: olha, a vida é como essas madeiras aqui, como essa fogueira. Às vezes nós queremos levar nas nossas costas a fogueira inteira. Nós queremos pegar tudo na nossa vida e carregar nas costas, os problemas todos. Mas Deus e Jesus nos ensina a levar cada graveto por dia, não é assim? Deixe amanhã os seus cuidados. Deixe amanhã o seu mal. Confie em Deus hoje. E às vezes nós queremos transformar a vida em uma fogueira inteira. Pegar todas as lenhas e colocar na nossa cabeça para carregar. Mas o que Deus quer é ensinar a você o princípio que Ele ensinou no maná, quando Ele deu o maná a Israel. Deus podia ter dado o maná para um mês inteiro. Deus podia ter feito um mini supermercado para Israel. Olha, você vai a hora que quiser, na hora que você estiver com fome, você vai lá. Mas o maná só servia para um dia. E na sexta, Deus disse assim: eu vou mandar duplicado, porque no sábado não vai ter. E o que é que Deus queria ensinar com isso? Ele estava dizendo: sou eu que sou o Deus provedor. Você vai ter que aprender a confiar em mim. Você vai ter que ter fé que eu vou cuidar de você. Então nós temos que aprender esse princípio de que em cada dia da nossa vida o Senhor está cuidando de nós. E o que é que nós fazemos? Nós colocamos as nossas ansiedades debaixo desse cuidado providencial de Deus, que é essa mão invisível. Isso não significa ser passivo em relação às preocupações, mas entendê-las como pecaminosas e de forma ativa nos engajar em oração. A ansiedade e a preocupação, irmãos, ela produz uma falta de dependência de Deus. E nós precisamos, então, aprender a vencer essas preocupações. Eu quero trazer 10 conselhos práticos para vocês nessa noite, de como você vence essa preocupação. O primeiro é: reconheça a fonte da sua preocupação, que é o seu coração pecador. Você precisa reconhecer isso. Segundo, tenha uma visão realista do mundo. Nós vamos experimentar dor, sofrimento, morte, alegria. Esse é o mundo real. Bem-vindo a ele, se você não sabia. Encare esse mundo como ele é. E lembre, em terceiro lugar, que a preocupação é uma visão irreal acerca da vida para um verdadeiro cristão. A nossa visão real é de um Deus que cuida de nós. Quarto, estude sobre a providência de Deus, essa mão invisível que está cuidando de você, e confie nela. Planeje a sua vida. Trabalhe, estude, faça os seus planos. Confie sempre em Deus. Tudo pode acontecer conforme foi planejado. Mas Deus, em sua soberania, pode mudar tudo rapidamente. Independente do caminho, confie nele. Porque se com uma mão ele te levar para um túnel de aflição, tenha certeza que com a outra mão ele estará, essa outra mão, entrando dentro desse túnel para te guardar e te proteger de qualquer circunstância. Esteja sempre aberto, em sexto lugar, para Deus mudar todos os seus planos. Deus pode mudar tudo. Sétimo, desfrute da vida, mas lembre-se que você é um peregrino. Lembre que a vida é imprevisível. Nós somos passageiros. A nossa paz plena, total, a segurança será na glória. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos em algum momento enfrentar o desejo de nos preocupar de forma pecaminosa. 8, enfrente diariamente essa batalha terrível dos pensamentos. Não deixe que eles vençam você.
Vença os maus pensamentos com oração, tirando eles da sua vida. Tenha uma vida de gratidão a Deus. 9, pregue para si mesmo nas horas difíceis. Aplique as verdades do Evangelho. Lembra do Salmo 42, versículo 5, quando Davi diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus e ainda o louvarei. Às vezes nós falamos do Evangelho para as outras pessoas, falamos de Cristo, pregamos, mas na hora da angústia nós não pregamos para nós mesmos. É nessas horas que eu tenho que dizer: por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Eu preciso aguardar no Senhor. Espere em Deus, minha alma. Espere em Deus. E por último, confie, descanse e se aproxime de Jesus. Ele é o remédio para a sua ansiedade, para a sua preocupação. Você precisa de Cristo. Eu quero concluir contando uma ilustração de um piloto recém-licenciado. Ele estava pilotando o seu avião particular, não tinha muita experiência sobre pouso por instrumentos, tempo nublado. Quando a torre de controle estava tentando fazê-lo aterrissar, ele começou a entrar em pânico. Ele não tinha experiência. Ele foi dominado por angústia: vou morrer. Vou ter que me guiar para o instrumento, não estou vendo a pista. E de repente alguém da torre, com voz firme, diz assim: pare, se acalme, obedeça às minhas instruções. Nós vamos cuidar de tudo, de todas as obstruções. Apenas siga as nossas ordens e comandos. E aquele rapaz finalmente começou a ouvir a torre: faça isso, faça aquilo, posicione. E ele foi e conseguiu pousar seguro. Obedeça às instruções do Senhor Jesus sobre a preocupação excessiva. Ninguém é mais confiável do que Ele. E você vai conseguir trilhar esse caminho até chegar na glória. Com a paz de Deus, com essa shalom no seu coração. Que Deus aplique essa bendita palavra, meus irmãos, em nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, louvamos e exaltamos o Teu nome. A Tua palavra, ela é sempre um refrigério, um bálsamo para a nossa alma. E talvez existam muitos corações sofredores nessa noite. Alguns que são cristãos, mas que já não andam no caminho da fé. Alguns que, como Pedro que estava ali, ou como os discípulos que estavam naquele barco, eles começam a se angustiar, ou como Pedro, começam a naufragar, porque tiram os olhos de Cristo, tiram os olhos do Senhor. E talvez tenham alguns que estejam aqui. Os golpes da vida têm sido duros, das ondas. E a minha oração é que o Senhor possa trazer nessa noite essa paz, cujo valor é imensurável, que guarda a nossa mente e que nos tranquiliza. Mas talvez tenha outras pessoas aqui que não são cristãos. E estão vivendo essa angústia terrível no seu coração. Vemos jovens, adolescentes, idosos. Tantas pessoas hoje que estão doentes emocionalmente. E a minha oração é que o Senhor agora possa primeiro levá-las a Cristo. Para que elas conheçam esse Salvador, que de fato é um pastor que traz segurança para nós. Para que elas encontrem a paz da presença de Cristo, como a tua presença produziu paz naquele barco, fazendo toda aquela tempestade parar. A tua presença traz essa paz, ou quando o Senhor cessa as tempestades, ou mesmo em meio à tempestade, a tua presença traz segurança ao nosso coração. Então converte o coração dessa pessoa nessa noite, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Transforma, para que ela possa experimentar a verdadeira paz que só há em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. E é em nome dele, do nosso Salvador Jesus, que nós oramos. Amém.